vamos lá começar mais uma aula de natureza e sociedade. Nós ainda vamos falar sobre os indígenas. E vocês lembram que eu falei em uma das aulas sobre os costumes indígenas? E eu disse que a pintura é um dos costumes indígenas, né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre pintura. Os indígenas, eles fazem pinturas no rosto, em alguns objetos como jarras, canecas e fazem pinturas no corpo também. E essas pinturas que eles fazem no corpo ou no rosto têm algum significado, elas representam alguma coisa. Algumas pinturas são só para enfeitar o corpo, o rosto. Outras pinturas são para datas comemorativas, digamos assim. Eles vão fazer alguma festa, então eles têm uma pintura adequada para a festa. E eles também fazem pinturas porque, na crença deles, no que eles acreditam, algumas pinturas protegem eles contra doenças, contra pragas, contra a guerra, contra a morte. Então, cada pintura para eles tem um significado, tem um porquê. Eles acreditam, como eu já disse, que algumas pinturas vão protegê-los. Aí tem algumas pinturas também que dizem se eles são casados, se são solteiros, se têm filhos, se não têm filhos. E eles fazem pinturas até mesmo para comemorar a chegada de um filho. Quando vão ter filhos, eles fazem essas pinturas para comemorar que agora vão ser pais e mães. E os indígenas, eles são muito ligados à natureza, né? O ambiente que eles vivem é um ambiente envolvido de natureza, a maioria deles. Nos dias de hoje, alguns indígenas já vivem na cidade, mas antigamente eles viviam em locais mais isolados, eles viviam mais cercados por natureza, tinha mais árvores, mais animais. E essas daqui são alguns tipos de pinturas que eles fazem. Pinturas no rosto, pinturas em jarras, em cuias. E aqui é pintura no corpo que eles fazem também, que eu já falei, né? Vocês lembram que eu falei que existem algumas tribos indígenas, né? Eles não têm os mesmos costumes, os mesmos tipos de pintura. Por exemplo, os indígenas do Amazonas, eles têm um tipo de pintura. Os indígenas do Pará têm outro tipo de pintura e assim vai indo. Eles não se pintam do mesmo jeito todos os indígenas do mundo, não. Eles têm uma forma diferente das pinturas deles. Mas agora eu vou mostrar para vocês pinturas de duas tribos. Uma é a tribo Azurine do Xingu. Esse é o tipo de pintura dessa tribo que eu acabei de falar. E aí eles fazem essas pinturas no corpo, no rosto. E essas pinturas deles representam alguma coisa para eles também. Lembra que eu falei que tem algum significado quando casa, quando tem filho, quando vai para alguma guerra, sempre tem um significado na pintura deles. E a outra tribo é a tribo Kayapó. E esse aqui é o tipo de pintura da tribo Kayapó. Eu vou mostrar para vocês umas pinturas que representam alguma coisa. Tem essa daqui, que é a do casamento, é a forma que eles se pintam quando vão casar. Essa aqui é de quando eles têm 2 filhos. E essa daqui todos se pintam, que é a festa, que é para a festa onde todos dançam. Essa daqui que é para a mulher que ainda não se casou, ela é jovem, ela ainda não é casada e ela se pinta desta forma. Tem essa daqui que é para os rapazes quando eles vão para a guerra. Então essas são algumas das pinturas usadas pelos indígenas. Eu mostrei para vocês de 2 tribos, mas tem várias outras tribos indígenas que eles têm o tipo de pintura deles. E eu já falei para vocês que é muito importante nós sabermos a história dos indígenas, né? Porque os indígenas são as nossas raízes culturais. Quando a gente conhece a cultura, o que é a cultura? O jeito que o outro se comporta, o jeito que o outro
comemora as coisas e se a gente descobrir a cultura deles, é muito importante para a gente saber sobre os indígenas. A gente ainda vai ter mais algumas aulas falando deles e eu espero que vocês tenham gostado desses tipos de pinturas que são muito bonitas, né, dos povos indígenas.